Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Cláudia e eu venho apresentar aqui o meu trabalho do curso, né, que a gente está fazendo aí de pós-graduação de educação financeira. Bom, como o professor Moisés, né, nos deu a oportunidade de escolha, eu resolvi fazer um trabalho voltado com um objetivo mais, né, um objetivo próprio e também um trabalho que pode ser destinado aí a jovens e adultos, né, com, com objetivo de planejamento futuro, né? Então, eu venho aqui apresentar o meu trabalho, ele é planejamento financeiro para renda de longo prazo. E eu deixo aqui já no início uma pergunta aí que muitos às vezes não se fazem, né? Devido à correria do dia a dia, devido à não preocupação, né, com este assunto que é se você planeja sua aposentadoria, né? Você já parou para pensar nisso ou acha que isso é uma coisa que está muito distante, né? E apesar de a gente sempre achar que a aposentadoria é uma coisa muito distante, ela não é, né? O tempo passa rápido e quando você se der por conta, né, esse período já pode estar chegando. Bom, este projeto, ele tem um foco financeiro de fazer um planejamento de longo prazo, né? Aqui eu me proponho a um planejamento de 20 anos. Bom, ele é um projeto, né, que igual eu disse aí posteriormente, que é um projeto mais, eu fiz voltado pensando no meu, né, no meu futuro, mas ele também pode se destinar a jovens e adultos, né, que tenham esse foco em um futuro mais longo, né, num planejamento para uma aposentadoria mais tranquila, né, mais social, que tem uma maior tranquilidade, vamos dizer assim. Esse projeto, ele tem uma demanda elástica, né? Porque eu sei que é um fator muito comentado, né? Tem muitas coisas na internet, muitos cursos gratuitos e tudo, mas o meu foco é deixar ele inelástico, ou seja, que seja um planejamento personalizado, né? Levando em conta a vida financeira da pessoa, o objetivo dela, né? Uma coisa mais ali mais sintetizada. E aqui eu quero, né, perguntar a vocês o seguinte: você contribui para o sistema previdenciário, né? Porque o regime CLT ou o estatutário ali já meio que, né, é meio que automático essa contribuição. Mas às vezes quem é autônomo, né, que trabalha de algumas outras formas, muitas vezes não se preocupam com isso, né? Não se preocupa com a aposentadoria, às vezes está ganhando bem hoje, está vivendo bem, não tem essa preocupação futura. Mas é um período que vai chegar, é certamente que ele vai chegar. Bom, aqui, o meu projeto, ele se resume da seguinte forma. É um projeto de 20 anos, né, de 240 meses, em que eu me proponho a ter um aporte, né, a guardar por mês R$ 500, a princípio na poupança, né, que me renderia uma taxa de 5% ao mês. E para que esse projeto seja constituído, o que eu preciso, né? Qual que é o meu capex? No momento, na minha situação, eu não precisaria de nenhum valor. Por quê? Eu já tenho, né, um pouco de conhecimento, eu tenho computador, a internet já instalada, ou seja, nessa minha situação eu não teria um gasto inicial, né? Mas para quem pode querer realizar esse projeto, pode ser sim que tenha algum pequeno gasto, mas hoje em dia a maioria das pessoas, né, tem acesso à internet, tem acesso aos conteúdos digitais que está disponibilizado, então assim, o gasto seria bem mínimo. Se eu rendesse, né, se eu economizasse esses R$ 500 por mês durante 20 anos, eu teria um valor aproximadamente de 231 mil
daqui 20 anos, né? Esses 231 mil, eles me renderiam 1.150 por mês, aproximadamente. Então, se você for parar para pensar, R$ 1.150 não é muito dinheiro nem atualmente, né? Não é um valor tão significativo. Mas eu me propus o seguinte: será que esse valor vai conseguir complementar a minha aposentadoria ou não? Então vamos aos cálculos, né? Vamos ver como eu cheguei nesses valores. Bom, eu usei aqui a fórmula, né? Eu tenho um aporte de R$ 500 por mês, são 20 anos, rendendo 5% na poupança, né? Então, eu teria aqui, a minha taxa mensal é 5%, o meu tempo são 20 anos ou 240 meses, meu aporte mensal é de R$ 500, negativo, porque na fórmula ele entra negativo para sair positivo, e o meu valor inicial seria zero, né, como eu disse, e o meu depósito no final do mês também seria zero, porque seria só um depósito de R$ 500 todos os meses. Jogando aqui na fórmula, né, do valor futuro, eu terei um valor de 231 mil aproximadamente. Então, eu pensei, 231 mil, hoje, atualmente, é um valor bom, mas não é um valor, assim, para uma classe social mais alta, não é um valor tão expressivo, né? Mas se a gente for levar em consideração as classes sociais mais baixas, sim, seria um valor significativo. Mas daqui 20 anos, ele não vai ter, né, não vai ter mais esse valor, não vai ter mais esse poder de compra que ele tem hoje. E aí eu paro e penso, será que esse plano seria então um bom plano? Ou talvez não, né? Eu parei aqui e me questionei após fazer esse planejamento. Eu pensei, será que esse plano é um bom plano? Eu pegar, deixar esses 231 mil na poupança, ele vai me render em torno de R$ 1.150 por mês, e aí eu tendo essa quantia todo mês, né? Que seria um complemento. Não é um valor significativo, não é um valor tão alto, mas não deixa de ser um valor, né? É um complemento no mês. E aí eu penso, será que esse valor vale a pena essa construção durante esses 20 anos, guardar, às vezes privar de alguma coisa, né, para poder ter esse dinheiro lá no futuro? Bom, depois de muito analisar, estudar, ver aqui as aulas do professor, fazer as atividades, né, pensar, entrar aí já na parte da economia, que nos leva a pensar, né, mais longe, eu cheguei num acordo que sim, este é um bom plano. Por quê? Ele é melhor do que plano nenhum, que o que a maioria das pessoas tem hoje. Ele é o melhor plano? Talvez não seja, mas é melhor do que plano nenhum. Porque a maioria das pessoas gastam tudo que tem, né, tudo que recebem, não guardam, não reservam, e lá no final, quando você entra no processo de aposentadoria, que já está com a idade mais avançada, normalmente aparecem as doenças, aparecem os problemas, né? E se você trabalhou num regime de CLT ou estatutário, você terá uma aposentadoria, mesmo que às vezes com um valor mínimo, né, um salário mínimo, um salário pouquinho, mas você ainda terá alguma coisa. E que muitas vezes não supre todas as demandas, né? Então, mesmo que eu não consiga, que eu siga fielmente esse plano, eu ainda terei lá no futuro essa quantia de 231 mil. Caso eu precise, às vezes, para uma viagem, para uma doença, para alguma coisa, eu terei esse valor. Caso eu não precise mexer nele, eu terei essa renda extra, né, todos os meses. E também numa situação de falta, alguma coisa minha, os meus dependentes ainda terão algum valor, né, para providenciar ali o que for necessário e algum dinheiro, né, para dar continuidade à vida. Então, sim, eu cheguei num acordo que este sim é um bom plano, apesar de não ser o melhor plano, né?
Mas só que esse plano é um plano inicial, ele não é um plano, como se diz, não é a ferro e fogo. Por quê? Qual que é a minha ideia? A minha ideia, né, a minha linha de pensamento é o seguinte: analisar os meus custos, né, as minhas despesas, ver o que eu consigo diminuir, ver aonde que está saindo mais dinheiro, se estão tendo muitos gastos desnecessários, e depois, com os estudos, com o meu aprimoramento profissional, conseguir também um aumento, né, financeiro. Ou seja, eu pretendo diminuir os gastos e aumentar a renda financeira, o que me dará uma oportunidade de fazer, às vezes, alguns depósitos com valores maiores, né? Ou seja, vai mudar ali a minha estrutura de planejamento. Às vezes eu consigo valores maiores do que esse que eu estou pretendendo. E também com essa perspectiva de estudo, né, às vezes futuramente fazer investimento em outros tipos, né, fazer outros tipos de investimentos que me rendam valores maiores e melhores do que esse. Ou seja, essa é a base inicial para a minha mudança financeira, que o que eu proporia para os meus alunos também, né? Porque não adianta você entrar no mundo de investimentos onde você não conhece, não sabe como funciona. A poupança é um meio fácil, de rápida liquidez e tranquilo, onde você pode pôr o dinheiro e caso aconteça algum problema, você pode retirar a qualquer momento. Então, essa seria ali a base inicial para um jovem, né, que queira aprender, ou às vezes um adulto que quer fazer essa reserva futura, né? Então, eu cheguei nessa conclusão de que sim, que o meu projeto ele é viável, né? Apesar de talvez não ser o melhor projeto, né? Mas ele sim é viável e ele é um começo sim para quem está começando agora na vida financeira, né? Você vai ter ali um valor, né, reservado para um problema de saúde. E outra coisa, além de você ter esse valor ali, que tem esse planejamento, caso você precise ao longo da vida, você pode estar retirando ele, utilizando para outras coisas e depois retornando o valor, né? Ele não está preso, ele está ali como uma reserva. Então, bom, foi esse o projeto que eu construí, né, ao longo das tarefas. Às vezes não ficou totalmente direcionado conforme ali com empresas, indústrias, essas coisas, mas como o professor nos deu a liberdade, né, para fazer também um projeto de pessoal, eu optei por essa linha de planejamento de investimentos, que pode depois se desmembrar também, às vezes, para um planejamento de um carro, uma casa que você quer comprar em 2, 3 anos, você faz lá o planejamento, vê quanto você tem que gastar, né, quanto você tem que guardar, ou no que você tem que investir, e para ser um pontapé inicial para a vida financeira, para o pensamento mais objetivo, né, dessa vida financeira. Ou seja, tirar aquele pensamento de que todo o dinheiro que eu ganho, eu ganho R$ 1.000, eu gasto 1.000, eu ganho 2.000, gasto 2.000. Tem gente que ganha às vezes 5.000, gasta 10 e está sempre no cartão de crédito, sempre endividado, né? E pensar que o quê? Que você tem que ter uma reserva, né? Porque uma hora você pode, às vezes, perde um emprego, acontece um imprevisto, e essa reserva ela é muito importante. Então, eu espero, né, que tenha ficado bem, tenha sido uma compreensão bem clara, bem tranquila, né? E esse foi o meu objetivo. E eu deixo aqui para vocês a minha frase, né, de pensamento, que é o quê? É preferível prevenir do que remediar, né? Que é o meu objetivo para o futuro, né? Mesmo que seja um valor não tão significativo, mas que eu tenha esse valor lá no futuro para eventuais problemas, né? Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Tchau.